cidade de Oklahoma. Uma metrópole extensa onde o asfalto se estende por quilômetros e o vento sussurra histórias de potência e velocidade. Este é o terreno fértil para as lendas, e é aqui que começa a nossa história. Como um jovem Jeff Bonnet, um rapaz com a cabeça cheia de sonhos e o coração virado para a estrada. Os fãs de bandidos de rua devem ter se familiarizado ao ver Jeff, também conhecido por AZN, lado a lado com Farm Truck. Alguns até o descreveram como seu ajudante. Fora o vínculo que existe entre os dois e o seu amor pela vida nas pistas. A AZN tem uma qualidade bastante distinta e teve os seus altos e baixos enquanto esteve no programa. Vamos dar uma vista de olhos. Jeff Bonnet, mais conhecido por AZN, tornou-se um nome conhecido entre os fãs de bandidos de rua, principalmente devido à sua personalidade adorável e sentido de humor. Mas a jornada para se tornar um ícone das corridas de rua não foi repleta de troféus e vitórias. Foi uma estrada cheia de reviravoltas, triunfos e tragédias que o moldaram no homem. No corredor, no artista que hoje conhecemos. Jeff nasceu a 3 de agosto de 1981 na cidade de Corridas de Oklahoma, na família de Dennis e Matsu Bonnet. Ter nascido num local onde as corridas eram algo valorizado por muitos foi um grande incentivo para Jeff, mas teve o seu grande avanço mais tarde, quando conheceu alguém que continua a ser o seu mentor até hoje. A paixão de Jeff por automóveis pode ser traçada até uma profunda ligação que tinha com o seu pai, Dennis, um veterano da Guerra do Vietnã. Dennis incutiu em Jeff o amor pela experimentação e o respeito pelo poder bruto contido sob o capote. Por muito que Dennis tenha desempenhado um papel importante na educação de Jeff, ensinando-o a conduzir, Jeff concorda que o seu conhecimento atual e o seu amor pela emoção das corridas vieram mais tarde da Farm Truck, que o acolheu e continua a ser um forte aliado até hoje. Os dois são inseparáveis desde que Jeff começou a melhorar a sua carreira nas corridas. Apesar da relação de Jeff com a Farm Truck, Jeff ainda deve a sua primeira viagem ao seu pai, Dennis. O seu bem mais precioso era um velho Chevy Nova de 1964, que foi comprado por $1.200 emprestado pelo seu pai. O carro chegou quando Jeff ainda estava no liceu e não tinha emprego para o pagar. De acordo com uma entrevista dada por Jeff, o seu pai ofereceu-se para ser o seu banco e emprestou-lhe o dinheiro com a condição de que devolvesse cada cêntimo. Este era um termo com o qual Jeff concordava e teve de ser criativo para ganhar a vida. Teve de contactar os vizinhos, a quem se ofereceu para pintar os números das suas casas nos passeios para que fosse mais fácil para os socorristas encontrarem as suas casas em caso de incêndio. Juntos, Jeff e o seu pai construíram uma força formidável, dedicando o seu coração e os seus fins de semana à restauração do automóvel, transformando o Chevy de uma relíquia de ferro velho num símbolo da sua paixão partilhada. Dennis tornou-se o primeiro mentor de Jeff, ensinando-lhe os fundamentos da mecânica e a emoção de pôr as mãos na massa. E assim, o interesse de Jeff pelas corridas de rua cresceu e estimulou-o a querer mais e a tirar o melhor partido do seu novo hobby. Não demorou muito até que encontrasse o que procurava nas pistas de corridas de Oklahoma, abraçando o terreno imprevisível enquanto competia contra alguns dos pilotos mais experientes da área. E foi aí que conheceu Sean Whitley, também conhecido como Farm Truck, carreira e crescimento. Jeff Bonnet, conhecido como AZN, embarcou na sua jornada de corrida na adolescência, movido pela paixão pela velocidade e adrenalina. A sua primeira incursão nas corridas ficou marcada pela aquisição do Chevy Nova e, mais tarde, de um Carocha de 1970, carinhosamente apelidado de Besouro de Esterco. Esta escolha peculiar de veículo demonstrou a abordagem não convencional de AZN às corridas e preparou o cenário para a sua presença única no panorama das corridas de rua. E por falar numa abordagem pouco convencional às corridas, o caminho de AZN cruzou-se com o de Sean Whitley, mais conhecido por Farm Truck, um colega corredor de Oklahoma City. A dupla conheceu-se através do amor mútuo pelas corridas, criando laços através do respeito mútuo pelo desporto e pelas suas personalidades distintas. A amizade começou ainda antes dos bandidos nas ruas do Oklahoma. Jeff começou a correr e atreveu-se a enfrentar alguns dos melhores do jogo, entre eles Farm Truck. Com a experiência do Farm Truck, Jeff não tinha qualquer hipótese, mas algo em Jeff fez com que os dois se unissem forças desde então. Ninguém sabia ao certo o que tinha fortalecido o vínculo, mas alguns acreditavam que Jeff precisava de uma figura paternal na sua vida. Acontece que Jeff teve uma infância um pouco difícil. A sua mãe faleceu de cancro quando ele era apenas um adolescente, o que foi um grande golpe para ele e para a sua família.
E como se não bastasse, em 2001, a tragédia voltou a acontecer quando Dennis sucumbiu a um problema cardíaco. Assim, juntamente com a sua irmã Brenda, Jeff ficou órfão. Este acontecimento deixou um enorme vazio na vida de Jeff. Mas Jeff nunca foi alguém que sucumbisse a acontecimentos infelizes da sua vida. Os seus sonhos e aspirações pareciam prevalecer. A perda do seu pai e mentor foi um ponto de viragem, levando-o mais profundamente para o mundo das corridas de rua. Talvez como forma de se conectar com a memória do seu pai, o que o levou até Sean. O icônico veículo da Farm Truck, uma picape Chevrolet que desde 1970 tornou-se sinônimo da sua parceria e solidificou o seu estatuto de dupla dinâmica na comunidade de corridas de estrada. À medida que a AZN e a Farm Truck continuaram a melhorar as suas capacidades de corrida e a construir a sua reputação no panorama das corridas de rua de Oklahoma City, chamaram a atenção dos produtores de televisão. Os seus veículos distintos, camaradagem e personalidades cativantes fizeram deles candidatos ideais para o emergente reality show Street Outlaws. Depois, em 2013, a AZN e a Farm Truck fizeram a sua estreia no Street Outlaws, estando entre os 405 membros da equipe que formavam o programa. Pode vê-los em alguns vídeos ao usar um hoodie com a inscrição 405. Ao longo dos anos, a dupla tem vindo a cativar o público com o seu comportamento realista, humor e formidável destreza nas corridas. O espetáculo proporcionou uma plataforma para que mostrassem os seus talentos a um público maior, catapultando-os para a fama dentro da comunidade de corrida e não só. A transição de AZN para Street Outlaws foi um marco significativo na sua carreira de piloto, elevando-o ao estatuto de um nome conhecido entre os fãs do programa. A sua energia é contagiante, o seu talento cômico e a sua inegável habilidade ao volante tornaram-no querido pelos espectadores, garantindo a sua popularidade duradoura como uma figura-chave no mundo do entretenimento das corridas de rua. As ruas de Oklahoma City tornaram-se o campo de provas de Jeff. Passava as noites a aprimorar as suas capacidades, ultrapassando os limites do carro e de si mesmo. Foi a partir daí que ganhou o apelido de AZN, uma brincadeira com a sua ascendência asiática e caucasiana. Entretanto, os primeiros dias das corridas de rua não foram só flores. Houve inúmeras perdas e derrotas dolorosas que testaram a sua determinação. Mas Jeff, movido pela memória do pai e por uma determinação inabalável, continuou a avançar. Mas há algo que todos devem observar sobre a relação entre a Farm Truck e a AZN. Ambos adotaram um estilo de corrida pouco convencional. Enquanto muitos outros pilotos do programa estão numa competição séria para ver quem chega ao topo, estes dois têm planos totalmente diferentes. Pareciam estar apenas a divertir-se com as suas construções, concentrando-se em carros que fossem adequados tanto para uso diário como rápidos. O problema é que outros pilotos, que estavam de olho nos preços, estavam prontos para trocar qualquer outra coisa, não só por carros rápidos, mas super rápidos. Porque era isso que lhe garantiria um lugar nas pistas dos foras da lei. Mas Jeff estava mais interessado em modelos mais icônicos, como o Karocha de 1970, pelo qual as pessoas o conheceram. No entanto, o Karocha de 1970 de Jeff Bonnet, também conhecido como Karocha de esterco, ocupa um lugar especial no coração dele e dos fãs de bandidos de rua. Esta escolha pouco convencional de veículo demonstrou o estilo distinto de AZN e a sua vontade de pensar fora da caixa no mundo das corridas de rua, dando-lhe um significado para além da tensão constante normalmente associada às corridas. O Dung Beetle estava longe de ser um carro de corrida típico, e definitivamente não era tão rápido. Ao contrário dos muscle cars de alto desempenho geralmente associados às corridas de estrada, o Beetle era um veículo compacto com motor traseiro, conhecido mais pelo seu charme peculiar do que pela sua velocidade, e era também adequado para o uso diário de Jeff. Há vídeos de Jeff e Sean a divertirem-se enquanto pintam o veículo. Assim, muito amor foi investido no fabrico do veículo, sem se importar com o efeito enferrujado da tinta nele aplicada. Mas não se deixe enganar. Sob a orientação da AZN, o Dung Beetle foi alvo de modificações significativas para melhorar o seu desempenho em pista. Assim, embora fosse muito mais pesado quando comparado com outros veículos ligeiros que encontra na via pública, ainda assim venceria um carro comum na corrida. As modificações da AZN no Dung Beetle incluíram melhorias no seu motor, suspensão e capacidades gerais de desempenho. Apesar da sua aparência modesta, o Karocha provou ser um competidor formidável nas ruas, surpreendendo os adversários com a sua velocidade e agilidade.
mas não conseguiu propriamente ganhar corridas para Jeff. Isso tornou-se um problema para ele mais tarde. O que realmente diferencia o escaravelho do estrume, no entanto, é a sua personalidade inconfundível. Coberto com uma pintura distinta em castanho e verde, o Karocha tornou-se um símbolo adorado da carreira de corrida de AZN e um favorito dos fãs nas ruas. Nas pistas, no entanto, outros pilotos não estavam tão interessados em competir com Jeff. Era quase sempre certo que seria uma perda para Jeff após cada corrida. Depois, o espírito natural das corridas de dragsters que sobreviveu à emoção e à adrenalina, incerto sobre qual seria o resultado, foi diluído. Consequentemente, os produtores do programa começaram a excluir Jeff das corridas, pois parecia que não estava muito interessado em ganhar. Jeff não estava sozinho. No entanto, Sean sofreu o mesmo destino. Ambos foram deixados por conta própria e estavam determinados a tirar o melhor partido da situação. Com a sua firme determinação, os dois conseguiram a hipótese de apresentar o seu próprio programa, o que lhes permitiria explorar as suas fantasias sem atrapalhar outros pilotos. Este foi o nascimento de um spin-off do programa intitulado Street Outlaws, Farm Truck e AZN. Street Outlaws, Farm Truck e AZN é uma série spin-off focada especificamente nas aventuras da dupla icônica da série original Street Outlaws, Sean Whitley e Jeff Bonnet. Estreando em 2018, o spin-off proporcionou aos fãs uma visão mais detalhada da parceria dinâmica entre Farm Truck e AZN, bem como das suas desventuras dentro e fora das pistas. O programa acompanhou Farm Truck e AZN enquanto continuavam a navegar pelo mundo das corridas de rua, ao mesmo tempo que abordava outros aspectos das suas vidas, incluindo as suas amizades, passatempos e desafios pessoais. Conhecidos pelas suas brincadeiras cômicas, camaradagem e abordagem pouco convencional às corridas, Farm Truck e AZN trouxeram a sua marca de entretenimento para o primeiro plano em cada episódio. Os fãs puderam ver mais da sua dupla favorita enquanto tentavam formar o que queriam, Street Outlaws. Farm Truck e AZN ofereceram aos espectadores uma visão dos bastidores da vida destas duas personagens queridas, mostrando as suas interações com outros pilotos, os seus esforços para modificar os seus veículos para obter o máximo desempenho e a sua busca pela glória nas ruas de Oklahoma City e mais além. Para além das suas proezas nas corridas, o programa também destacou as aventuras de Farm Truck e AZN fora do trabalho, dando uma visão sobre as suas personalidades e interesses fora das corridas. Desde viagens de pesca a projetos de personalização de automóveis, cada episódio ofereceu um retrato completo da vida da dupla para lá das pistas. Alguns dos carros que vimos a dupla fabricar nesta altura eram tão insanos que alguns deles acabaram por não ser práticos para nada. Embora Street Outlaws, Farm Truck e AZN tenham mantido a emoção de alta octanagem e a ação cheia de adrenalina da sua série original, também conquistaram o seu nicho ao dar maior ênfase à amizade e camaradagem entre Farm Truck e AZN. Este foco na parceria dinâmica tornou o spin-off querido pelos fãs e consolidou o estatuto da Farm Truck e da AZN como favoritas dos fãs dentro do universo Street Outlaws. Mas o programa não recebeu essa atenção necessária para o seu sucesso. Por algum motivo, alguns culparam os produtores do programa por não fazerem muita publicidade. Mas algo não estava bem. Talvez o tipo de carro que Jeff e o seu parceiro produziram não correspondesse às expectativas. Pouco tempo depois, os dois tiveram de regressar à série original, onde permanecem até hoje. Não importa quão pouco convencional seja a da abordagem desta dupla às corridas de rua. Uma coisa certa, o Dung Beetle conquistou os espectadores com o seu estatuto de azarão e a dedicação inabalável da AZN em extrair cada grama de desempenho do humilde veículo, seja a vencer corridas ou a proporcionar um alívio cômico. O Dung Beetle deixou uma impressão duradoura nos fãs e consolidou o seu lugar no panteão de veículos memoráveis da Street Outlaws. De muitas maneiras, o Dung Beetle incorpora a abordagem da AZN às corridas, trazendo um aspecto não convencional, animado e inegavelmente divertido que não estava assim tão fora do lugar da ideia principal do programa. Embora outros corredores possam tê-lo achado aborrecido, apesar das suas origens humildes, o Karocha tornou-se um símbolo da paixão de AZN pelo desporto e da sua capacidade de aproveitar ao máximo qualquer desafio de corrida que surgisse. A vida de Jeff tomou realmente outro rumo quando se cruzou com Sean Whitley, um veterano experiente no panorama das corridas de rua que se tornou uma espécie de figura paterna para Jeff. Inicialmente, o Farm Truck estava cético em relação ao jovem e impetuoso AZN,
mas os dois tornaram-se uma dupla ao longo dos anos. Enquanto competiam entre si, um tipo diferente de faísca acendeu-se. Reconheceram uma alma gêmea um no outro, um amor partilhado pelo desporto e uma boa dose de espírito competitivo. Uma amizade improvável floresceu, forjando uma parceria que se tornaria a base dos Street Outlaws. Ambos aproveitaram o Street Outlaws quando este finalmente estreou em 2013. Um programa que ofereceu um vislumbre do mundo de alta octanagem das corridas de rua de Oklahoma City, o que acabou por ajudar a lançar o AZN e o Farm Truck para a fama. Enquanto o Farm Truck continuou a ser a força dominante ao volante, o AZN rapidamente se tornou um favorito dos fãs. Não era um corredor típico. Trouxe um carisma inegável ao programa. A sua energia contagiante e o seu jeito sarcástico característico servindo como uma fonte constante de entretenimento. A AZN não tinha medo de irritar os outros concorrentes com os seus golpes brincalhões. Ele tornou-se o assunto do programa. Embora não haja registro de nenhum acidente grave envolvendo a AZN no programa, houve uma vez em que sofreu um pequeno acidente enquanto estava no carro de Farm Truck, algures em 2018. Assistiram ao famoso festival Summer Nats na Austrália e ficaram desapontados com o carro de Farm Truck durante um burnout. O carro da Farm Truck sofreu um acidente memorável durante o evento Summer Nats. E para aqueles que talvez ainda não saibam, o Summer Nats é um festival anual de automóveis realizado em Canberra, na Austrália, conhecido pela sua atmosfera de alta energia e diversas competições automóveis. Durante este evento específico do Summer Nats, o carro da Farm Truck sofreu uma falha mecânica significativa enquanto participava numa competição de burnout. As competições de burnout envolvem frequentemente pilotos a rodar as rodas dos seus carros para criar fumo e entreter o público. No entanto, o carro da Farm Truck encontrou um problema inesperado durante o burnout, resultando numa reviravolta dramática, com o carro a descontrolar-se e a embater numa das barreiras. Sean e Jeff estavam no carro, mas ambos saíram ilesos. Hoje, o AZN continua a ser uma parte vital da família Street Outlaws. É uma fonte constante de apoio para Farm Truck, um farol de positividade para o programa e uma figura querida pelos fãs de todo o mundo. Estado de relacionamento do AZN. Em relação à vida pessoal de AZN, tal como muitos dos pilotos do programa, não tem sido muito aberto sobre a sua vida pessoal. Mas esta é uma receita natural para rumores e especulações, uma vez que há rumores de uma companheira de longa data, uma mulher chamada Lisa Lacey. Entretanto, a natureza do seu relacionamento permanece obscura. As publicações nas redes sociais oferecem vislumbres de uma possível ligação, mas, no final do dia, deixam mais perguntas do que respostas. Talvez a razão para este segredo esteja no desejo de AZN de manter a sua vida privada separada da sua personalidade no ecrã, seja qual for o caso. Uma coisa é certa, a paixão de AZN pelas corridas continua forte, mesmo que opte por seguir a sua carreira de forma diferente dos outros. A ligação da AZN com Sean tem sido uma grande influência e incentivo para o piloto, e estamos ansiosos pelas grandes coisas que podem criar no futuro. A questão agora é, o que vem a seguir para o AZN? Talvez decida realmente competir e não estar ali apenas pela diversão do desporto. No final de contas, é um homem que superou adversidades, um amigo leal, um artista carismático e um verdadeiro apaixonado por automóveis. AZN é mais do que apenas o ajudante de Farm Truck ou o falador residente da série. Ele é parte integrante do legado do Street Outlaw, uma prova do espírito humano inabalável e um lembrete constante de que a vida, como um motor bem afinado, é uma viagem cheia de reviravoltas. Mas que, no final, vale a pena. Gosta e subscreve para mais informações sobre Street Outlaws.